hoje Aleluia. temos uma mestra aqui entre nós, uma amiga de Aleluia. Glória a Deus. datas, não sei se se aproximou por esses tempos. Seja mais do que bem-vinda já, se é a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, Alisson. A paz do Senhor a Fique à todos vontade. os irmãos que estão aqui presentes. Eu Se fico sinta em feliz casa. pelo convite. Alisson me convidou já faz, eu acho que um mês, mais ou menos, ou mais. Tem. Não sei, por aí. E eu ainda estava me recuperando, né? Eu tive Covid, mas o Covid, ele não é mais poderoso do que a palavra que nós temos, ele não é mais poderoso do que o Deus que nós professamos, confiamos e nos rendemos. Nós não nos rendemos diante de situações, de doenças, mas nós nos rendemos diante do Senhor, porque a Ele a honra, a glória e todo o louvor. Eu queria orar com vocês primeiro, e depois a gente vai ler a palavra, falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração, amém? Você pode fechar os seus Amém. olhos onde você está e nós vamos orar, amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por essa oportunidade de falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero te agradecer, Pai, por olhos do coração iluminados na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos, para que eles possam ver, para que eles possam entender aquilo que o Senhor preparou para a vida de cada um deles. Eu quero te agradecer pelo Senhor abrindo o entendimento deles de que cada situação, cada circunstância que se apresenta, o Senhor já resolveu tudo, o Senhor já nos deu armas para desfazer as obras do inimigo. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem grandes coisas para a vida de cada um. E eu te agradeço, Pai, porque teu é o querer e teu também é o realizar. E nós estamos aqui nessa noite, nós queremos louvar o teu nome, adorar ao Senhor, porque o Senhor é digno. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está presente, o Senhor está presente em nossas vidas, o Senhor tem revelações para cada coração, tem orientações para cada coração. Que nessa noite eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar a cada coração individualmente, pessoalmente, porque o Senhor sonda e conhece os corações. O Senhor sonda o meu coração, sonda o coração de Alisson e sonda o coração de cada um que está assistindo nessa noite. E eu quero te agradecer por isso, por revelação, por instrução, por espírito de sabedoria e de revelação. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, porque nós andamos seguros nela. E eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, para quem está entrando, você que entrou agora, manda no aviãozinho que tem aqui do lado. Já falar isso Aqui do agora. lado tem um aviãozinho. Manda para seus amigos, para os seus parentes, para aqueles que você conhece. Manda para todo mundo aí para entrar e ouvir um pouco da palavra do Senhor, daquilo que vai ser compartilhado nessa noite. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus. E o que é isso? O que é a justiça de Deus? Porque você já ouviu falar aquele ditado: Deus é amor, mas também é justiça. E o que as pessoas querem dizer isso? Aquele que Deus que fere, Deus que faz e acontece. Mas o que realmente a Bíblia diz sobre a justiça de Deus? Será que a justiça de Deus é a mesma coisa que juízo? Vamos entender um pouquinho sobre isso e vamos entender qual é a verdade, qual é o caráter do nosso Deus. Se você está com a sua Bíblia aí ou no seu smartphone, eu acredito que não dá para utilizar vendo a live, mas se você está com a sua Bíblia, abre junto comigo. Em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 21. Aleluia, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor é o Deus que fala. Você abriu a sua Bíblia? Diz assim:
Aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é esse que foi feito pecado por nós? Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Jesus homem, o Jesus que veio ser sacrifício por nós, ele nunca pecou, ele não pecou, foi um homem sem pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a própria justiça de Deus. E olha só, tudo que a gente diz assim, ó, alguma coisa de Deus, quer dizer que esse mesmo é o caráter de Deus. Então, se eu digo que existe uma justiça de Deus, e essa justiça é uma identidade, olha só, alguém não era pecado, não havia pecado nele, e nele, agora nós somos feitos de justiça de Deus. Ele nos deu uma identidade, a identidade que era dele. Então, justiça de Deus, e primeiro, para a gente entender, a gente pode olhar para essa frase e dizer: Deus é um Deus de justiça. Justiça é o próprio caráter de Deus. Deus é justo. Quando Adão e Eva foram criados e Deus soprou o fôlego de vida, o próprio caráter de Deus estava implantado em Adão e estava implantado em Eva. Eles tinham um mesmo relacionamento íntimo que o próprio Espírito Santo, que o próprio Filho, ou a palavra que estava ali, Elohim, tinham a comunhão, a trindade, a comunhão perfeita, e o homem tinha essa comunhão perfeita com a trindade. Estudiosos usam a palavra pericoreses, que é essa dança do relacionamento perfeito da trindade, e aí Deus vem, cria o homem e coloca o homem nesse relacionamento perfeito. Quer dizer que ele nos criou e ele pensou em nós com um relacionamento perfeito com ele. Mas vamos entender. Nesse texto de 2 Coríntios 5:21, essa palavra justiça, no grego, é dikaios. Olha só esse significado. Eu não vou me apoiar tanto em vários significados, mas esse é bem importante. No dicionário Strong, ele quer dizer equânime, em caráter ou ato, santo, inocente. E essa palavra difícil, equânime, que possui igualdade de ânimo. Ânimo, alma ou espírito. Então quer dizer que eu e você, o homem, foi criado no espírito para ser igual a Deus. O espírito do homem, ele tinha uma relação perfeita, em igualdade. Em igualdade. Isso, eu não sei pronunciar essa outra palavrinha aqui que o Adson colocou. Ela também é importante, porque ela é uma palavra derivada de kaios, que é equânime. Nós fomos criados para ser iguais a Deus. Iguais a Deus. Nossa, como pode isso? Porque o que eu já ouvi ou o que eu sinto, olha só o pensamento. Esse é um pensamento bem comum. Porque eu sou pequeno, pai. Porque o Senhor é tão grande, mas eu sou bem pequenininho. Bem pequenininho, eu sou um vermezinho, eu sou um cocôzinho. Olha que coisa, mas você já ouviu algo muito parecido. Mas a realidade é que Deus criou a mim e a você, quando Ele criou o ser humano, para ser igual a Ele, para estar numa estatura espiritual de ter um relacionamento de igualdade. Pensa só comigo, alguém que tem um relacionamento ou com pai, mãe, ou um relacionamento amoroso, não sei, mas que diz assim: eu não mereço você. Você é tão maravilhoso, e eu sou uma porcaria. Eu sou alguém que não vale nada, mas você, olha só essa Isso a gente pode dizer que é injustiça, porque,
está em níveis diferentes. Mas Deus, ele nos criou para estar, vamos dizer assim, ó, olhando nos olhos dele, recebendo do seu amor, percebendo quem ele é, vivenciando o próprio caráter dele. Eu quero abrir com você a minha Bíblia aqui, quero que você abra também, Romanos 3. Romanos 3, o versículo 23. Na verdade, a gente vai ler do 21 ao 26. E a gente pode pensar nesse relacionamento perfeito de Adão, eles estavam no Éden, e ele andava com Deus todos os dias, recebia entendimento, recebia instrução, poderia estar ali perguntando a Deus como eu posso fazer isso, como eu posso fazer aquilo. Imagina aí, imagina você. Você que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Pensa aí em Adão e o relacionamento perfeito que ele tinha com a Trindade. Mas vamos ler Romanos 3, a partir do versículo 21. E a gente vai entender hoje que o pecado, ele tirou esse lugar de igualdade mesmo. Então, realmente, por causa de uma consciência de pecado, uma consciência de inferioridade, agora o homem, ele diz, Deus, você é grande demais, eu nem mereço estar perto de você. Eu não mereço, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é tão maravilhoso, que eu nem mereço estar perto de você. Do Senhor, né? Não vou escandalizar ninguém aqui com o meu jeito de falar. Vamos lá. Romanos 3, a partir do versículo 21 até o 26, diz: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos estavam afastados da glória de Deus. Não existia um homem sequer que pudesse se colocar entre Deus e o homem, e para ter esse relacionamento perfeito, porque existia, no Antigo Testamento, você vai ver que existia uma justiça parcial, que o homem, ele oferecia um animal em sacrifício para que ali o seu pecado fosse coberto. Mas o seu pecado não era apagado e ele não poderia ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, ele foi o sacrifício perfeito. E por causa do sangue de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez, eu e você podemos ter um relacionamento perfeito com Deus. De orar ao Pai em nome de Jesus e ser ouvido e ser respondido. Nossas orações são ouvidas e respondidas porque nós temos direito de ter acesso a Deus, de estar em relacionamento com Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é só o Senhor, ele não é só o Deus grandão, mas ele é um Deus de relacionamento que nos ama e nos quer por perto. Ele não quer que eu e você apenas venhamos aqui na live e diga, Alisson, ora por mim, ou os outros irmãos que entram aqui, orem por mim. Eu sei que vocês têm relacionamento com Deus, eu sei que quando vocês oram, Deus ouve, mas o desejo de Deus é que eu e você tenhamos tal intimidade que, tanto com o seu espírito, quanto com a sua palavra, que quando a gente falar, que quando a gente orar, as respostas vêm, o favor de Deus nos alcança a vida das outras pessoas. Porque Deus, ele quer se revelar a mim, em primeiro lugar, porque esse relacionamento é pessoal, mas também através do meu relacionamento com Deus, ele quer se revelar a outra pessoa. Pense aí na dificuldade que você possa estar passando. Entenda que, porque Deus é Deus de relacionamento, ele não te deixa só no momento da dificuldade.
mas a sua própria palavra é essa arma que você usa para sair da dificuldade, porque você diz, não, essa circunstância... Oh, Deus. É a internet. Mas tá dando para me entender? Tá atropelando, mas dá para entender. Oh, Deus. Então, o que nós podemos entender é que, diante das circunstâncias, diante das adversidades, se eu tenho um relacionamento com Deus e eu me relaciono com o caráter de Deus, assim como Deus é, assim como Jesus é, eu sou, porque eu vivo em justiça, eu assumi essa identidade de justiça. Então eu uso a palavra diz quem eu sou, a palavra diz quem eu sou diante das circunstâncias. Eu não sou doente, eu sou curada, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarada. A justiça que ele fez não somente cobre o meu pecado, mas ele apaga o meu pecado. Apagou o meu pecado de uma vez por todas. E eu preciso valorizar esse lugar espiritual de ser igual a Deus, de ter comunhão com Deus, de poder corresponder a Ele, corresponder ao caráter de Deus. Olha só, Deus é amor. E imagina Deus olhando para nós, olhando como humanidade, vendo o pecado da humanidade, mas no seu grande amor, Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. E na minha vida, eu preciso entender que eu preciso corresponder a esse caráter de Deus como? E isso não é fácil, mas eu preciso me colocar na disposição de corresponder a Deus, dizendo ao outro e tendo a minha atitude para o outro como Deus, não julgando, estando à disposição, amando como Deus ama, porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Amém? Aleluia! Vamos ler. Vamos continuar em Romanos 4, a partir do versículo 18. Vai falar sobre Abraão, sobre a sua própria justificação pela fé. Então, a nossa justiça, a justiça que Jesus nos tornou, a justiça de Deus, ela é pela fé. Quando nós cremos em Jesus, cremos no seu sacrifício, cremos nessa justificação, é pela fé que nós somos colocados e alinhados ao caráter de Deus, que nós somos alinhados à vida dele, nós recebemos a vida dele e o próprio Espírito Santo testifica que agora nós temos uma identidade em Deus. Nós temos uma identidade, é Deus quem te identifica. É Deus quem fala quem você é, por meio de Cristo Jesus. Mas isso é só se você crer. Ainda que você já tenha nascido de novo, o diabo, as circunstâncias, o medo, tantas coisas podem estar afirmando quem você é. Mas se você precisa escutar e entender a voz de Deus dizendo quem você é. Diz assim, ó. Romanos 4, do 18 ao 25, e a gente vai ler também Romanos 5, versículo 1. Diz: o qual, contra a esperança, Abraão, o qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim, dessa forma, crendo, e assim, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação.
Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais distantes de Deus. Nós temos paz com Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos colocou em estado de paz. Nós estávamos separados, desgarrados, longe de Deus, mas agora por meio de Jesus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele nos dá um lugar de aliança e nos coloca de volta no nosso espírito, num lugar de relacionamento com Deus, onde Deus ouve você, onde Deus entende você, onde Deus fala com você e instrui o caminho e no caminho que você deve andar. Aleluia! Mas a gente leu em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos, afastados, longe de Deus, longe da glória de Deus. Aleluia! E vamos entender que a queda do homem, o pecado, ele traz consequências. Não só o pecado de Adão, que a gente vai ler daqui a pouco, Gênesis 3, mas quando todo ser humano se coloca em uma condição de pecado, existem consequências. Todo pecado tem consequências. Ainda está travando? Não. Certo. Então, existe o medo. Então, eu agora passo a viver com medo, em senso de inferioridade. Eu sou a pior pessoa que existe. Por quê? Por causa do meu pecado. Porque eu estou longe de Deus, eu não estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Eu tenho medo. Estou colocando na primeira pessoa porque... Aleluia, para de comentar aí. Glória a Deus. O medo entrou, agora o homem quer se esconder de Deus, tem medo de ouvir a voz de Deus. A gente vai encontrar isso em Gênesis 3, a gente vai encontrar isso lá naquela passagem, quando Moisés fala ao povo para se prepararem, para ouvir o que Deus queria, dizia a eles, e o povo diz, não, ouve você, ouve tu. Porque nós estamos com medo. Agora as pessoas passam até medo de ouvir a voz de Deus. E a grande realidade é que Deus quer que você ouça. Não tenha medo. A segunda consequência que entrou por causa do pecado foi a morte espiritual. Adão morreu espiritualmente. Adão foi afastado da vida de Deus. Entrou a maldição. Agora, toda sorte de assolação era capaz de alcançar a vida dele. Mas você vai ver lá na frente que a gente vai ler que em Cristo Jesus todas essas coisas tiveram o seu fim. Mas nós precisamos estar em Cristo para viver o fim dessas coisas, dessas consequências de pecado. Veio a culpa também, veio o senso de inferioridade e veio a própria consequência do pecado. Destruindo relacionamentos, fazendo o homem não prosperar, não ser abençoado naquilo que faz. Diversas coisas. Misericórdia mesmo, como Glória Almeida. Misericórdia. Essa é a condição do homem sem Deus, do homem em uma condição de pecado. Mas em Cristo Jesus, nós podemos viver a realidade da justiça. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Vamos lá. Ainda falando da queda e das suas consequências, abre comigo Isaías 59. Isaías 59. Versículos 1 e 2. Amém? Amém. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós
e o vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não os ouvirá. Pensa nisso, não ser ouvido por Deus. Sendo que Deus, ele deseja te ouvir e te responder. Eu fico até sem ter o que comentar, porque a vontade de Deus é te ouvir, a vontade de Deus é te responder. Mas ele fala de duas coisas aqui que impedem de que suas orações sejam respondidas, de que as minhas orações sejam respondidas. Iniquidade é quando eu erro, quando eu transgrido, porque eu quero. Eu estou fazendo porque eu quero. Pensa aí naquela criança. Ah, por que você fez isso? Porque eu quis. E às vezes a atitude do homem é bem infantil mesmo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero e eu já sei que vai ter consequências. Mas eu estou fazendo porque eu quero. Oh, Deus. Mas o desejo de Deus é que nós vivamos a sua justiça. Porque pensa no sacrifício de Jesus, no sangue derramado, nos espinhos, nas chicotadas, em tudo que ele viveu na cruz, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus, tivéssemos o mesmo caráter dele. Aleluia. O mesmo caráter, o nosso coração alinhado ao caráter de Deus. E vivêssemos ao contrário da consequência do pecado, sem medo, sem culpa, em bênção. Tudo que Jesus fez é que para que nós pudéssemos assumir a identidade dele, do Filho. E ele nos coloca nele mesmo para que nós sejamos identificados a ele. Vamos agora para Gênesis 3, do 6 ao 10, para a gente ver lá a atitude de Adão. Eu vou tentar ser mais rápida. Gente, se vocês estão gostando, compartilhe esse vídeo com mais gente. Muitas pessoas precisam entender nesse tempo que eles são a justiça de Deus. O inimigo está aqui tentando cegar o entendimento das pessoas para que venham se afastar do Senhor, porque elas se acham indignas de se aproximar de Deus. E nesse momento que já está trazendo agora, é uma quebra de conceito, é uma quebra de construção errada que fizeram na mente das pessoas, e rasgando o véu que separava o homem de Deus, que Jesus rasgou naquele dia no santuário, no tempo quando ele morreu na cruz, que muitas pessoas pegaram com a sua própria ideia, começou a construir de novo, em dizer que somente umas pessoas podem, outras pessoas não podem. É um trabalho de desconstrução disso, construção de que você é filho, você tem acesso ao Pai. E muitas pessoas precisam ter esse entendimento nessa noite. Então compartilhe com mais gente. Isso mesmo. Não é para número de pessoas, não é para exaltar o homem, não é mais para a pessoa ter conhecimento da verdade e a verdade libertar pessoas que precisam. Então compartilhe aqui com no mínimo 10 pessoas e eu creio que vai ser bênção. Pode continuar, Jás. Vai ser muito legal. Né? Amém. Gênesis 3, do 6 ao 10. Diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido com ela. E ele o comeu. E os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos, e de figueira, no caso, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Olha só a atitude de Adão. Adão, ele tinha acabado de cometer pecado, transgrediu aquilo que Deus disse, não faça. Porque Deus disse para ele não fazer para o próprio bem dele. Quando Deus diz, não faz isso, não avança esse limite, é para o nosso próprio bem. E aí, depois que eles fizeram tudo, eles
procuraram se justificar, produzir uma justiça própria, cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha, porque agora eles sabiam que estavam nus. E Deus vai perguntar duas coisas interessantes que me chamam a atenção. Onde tu estás? Porque eles não estavam mais naquele lugar espiritual do relacionamento com Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, é o caráter dele. Como ele não ia saber onde Adão está? Por que ele ia perguntar, ou para que ele ia perguntar para Adão, onde tu estás? Porque ele já não estava lá no lugar de relacionamento com Deus. O que Deus deseja é que, olha só, eu acho interessante, é que eles ouviram a voz do Senhor e tiveram medo. Número 2. Aleluia. Deus, ele quer ser ouvido, ele quer que nós venhamos ouvi-lo, mas a segunda coisa que é que eles tiveram medo, em Jesus Cristo, nós não precisamos ter medo de ouvir a voz de Deus. Eu acho que é o Salmo 29, procura para mim, diz que fala que o Senhor troveja, que a voz do Senhor é como um trovão. Não dá para confundir o som de um trovão. É muito claro quando um trovão ele ecoa, todo mundo sabe que é um trovão. Deus quer que a gente tenha clareza no que ele está falando, que a gente entenda a sua própria voz, a sua própria direção. Não que vivamos com medo de ouvi-lo. Aí Adão diz, eu ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E é a realidade que desde Adão, o homem tem se escondido de Deus, deixado para outro, olha, você pode ouvir a voz de Deus, vai lá que você está mais santificado do que eu. Alisson, ora por mim. Isso, obrigado, Carla. Salmo 29:3. Mas, na verdade, todo o capítulo, ele vai falar sobre a voz de Deus como uma voz de trovão. Ela é tão clara. Você sabe quando um trovão ecoa, que aconteceu um raio em algum lugar um pouco mais distante e que o som do trovão chegou até você. E Deus quer que a gente venha discernir como ele está falando. Deus, ele é muito criativo na sua maneira de falar conosco. Deus é criativo. Deus fala pela sua palavra, Deus fala no testemunho do nosso coração, Deus fala quando a gente ora, Deus fala através de um conselho de uma pessoa mais velha, Deus fala de diversas formas. Mas nós precisamos, em Cristo Jesus, ter essa identidade de não andar em medo. Eu não tenho medo de Deus. Escreve aí, eu não tenho medo de Deus. Escreve aí. Coloca aí no comentário, eu não tenho medo de Deus. Você tem medo de Deus? Porque isso é diferente de temor do Senhor, tá, gente? É uma coisa bem diferente. Esse medo é porque Adão estava com medo e os homens andam com medo de serem castigados. Deus vai me fulminar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. O pecado tem uma consequência por si. O pecado tem uma consequência. E nós precisamos nos alinhar à justiça. O meu caráter em Cristo Jesus já não é de pecadora. Eu não sou pecadora, eu sou justiça de Deus. E 1 João, o apóstolo João vai dizer que se nós dizemos que não pecamos, nós mentimos. Mas se nós confessamos os nossos pecados, Carla, a voz do Senhor é inconfundível como um trovão. Se nós confessamos os nossos pecados, ele nos purifica de toda injustiça. Mas isso não quer dizer, se eu pecar ou se eu errar, que eu voltei a ser
pecadora. Lá na igreja a gente diz que o pecador é aquele profissional, que ele vive de pecar. É interno, né? É o profissional, vamos dizer assim. Mas se acidentalmente você errou, você pecou, e você se coloca diante de Deus em arrependimento, você pode entender e discernir que você tem um lugar chamado arrependimento e perdão, que é seu, que você pode se achegar a Deus e pedir perdão porque você errou. Mas viver ou praticar o pecado quer dizer ou fala de uma natureza pecadora, de um coração que não está alinhado a Deus, de um coração que tem uma natureza de pecado, um coração de quem não tem ligação com Deus, de quem o apóstolo João vai dizer algo sério, que quem peca é do diabo. Ele dá um papo reto. Quem peca é do diabo. Mas se eu vivo em justiça, vamos ler lá, 1 João 3. 1 João 3. Glória a Deus. Me ajuda aí com o horário, viu, Alisson? Certo. 1 João 3. A partir do versículo 7. Tá certo? Primeira João. Deixa eu achar. 3. Agora sim. Achei. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que comete pecado, ou quem pratica o pecado, vive na prática do pecado, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, para quê? Olha só, vamos interpretar esse texto. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Ele está falando de uma prática do pecado. E que quem vive na prática do pecado é do diabo. E para esse propósito se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para tirar o homem, eu e você, de uma vida de pecado, para que nós pudéssemos viver a vida de Deus. Viver como Deus, sem medo, sem culpa, sem senso de inferioridade, vivendo em saúde, porque Deus não anda doente por aí. Aleluia! Alisson só dá risada. Glória a Deus. Aleluia! Essa é a justiça de Deus. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento perfeito com Ele. Que nós vivamos alinhados ao caráter dele. Aleluia! Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia também. Você é bom de Bíblia aí? Em Isaías 53. Trabalhamos muito esse texto esses meses, né? Isso. Vamos dizer que é o capítulo da substituição, que fala da substituição. Que Jesus, ele tomou o nosso lugar e agora nós vivemos a realidade dele. Inclusive, Jaci, uma das pregações... Nós usamos muito sobre a questão da doença, né? Mas é em relação à substituição completa que ele fez. Ele assumiu uma consequência que era nossa, o nosso lugar de condenação. Fale, Alisson. Eu usei um texto que você me disse uma vez na pregação, que Jesus morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Eu peguei essa pra mim, exatamente. Amém, glória a Deus. É nossa, porque nós podemos desfrutar da vida de Deus, aleluia. Vamos lá, vamos ler. Isaías 53, a partir do versículo 3. Diz assim: ele era desprezado e rejeitado dentre os homens, um
homem de dores e familiarizado com a tristeza. Vou abrir em outra versão aqui. Peraí, eu tô na King James. Eu vou abrir aqui na João Ferreira. Aqui, abri. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ou verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha só, ele recebeu o castigo que não era dele, que era nosso, e para que nós fôssemos alcançados com paz. Nós podemos ter paz. Meu Deus, está travando para todo mundo aí? Misericórdia. Não, para mim tá normal. Ok. Mais alguém, gente? Você pode sair e voltar para ver se normaliza para você. Quem falou aí, eu não sei como é o nome dela, mas você pode sair Nice. e voltar para Nice. Então, você pode sair e voltar para normalizar para você. Eu não estava ouvindo no começo e eu saí 2 vezes e consegui ouvir. Pronto, vamos lá, vamos continuar. Ele nos deu a sua paz, ele nos deu a sua própria saúde. Olha, por suas feridas nós fomos sarados. Por suas chagas nós fomos sarados. Ele sofreu no próprio corpo dele para que nós tivéssemos poder e autoridade sobre a doença, porque agora nós estamos em Jesus. Olha, Jesus já sofreu no meu lugar. Jesus já ficou enfermo no meu lugar. Então, você tem direito a dizer à enfermidade, ao sintoma, a sua realidade, porque a sua realidade é a realidade de Deus em Cristo Jesus. Você é sarado, Jesus já levou a sua enfermidade. Deus. Aleluia. Vamos continuar. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Olha só, agora, na nossa realidade em Cristo Jesus, é como se nós prolongássemos a própria história dele vivendo aqui nessa terra. Se eu estou nele, Jesus está vivendo aqui nessa terra através de mim. E eu estou manifestando quem Deus é, assim como Jesus veio revelar o Pai. Eu revelo Jesus através da minha vida. E continua. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso darei muitos como a sua parte, ou como a sua herança, e com os poderosos repartirá ele, e derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, sobre si, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores
transgressores intercedeu. Jesus se colocou no nosso lugar. Ele assumiu, levou sobre si o nosso pecado. E o lugar de justiça, o lugar de ter um caráter de Deus, ele é muito precioso. Que nós precisamos valorizar tanto, porque ele tem um preço foi pago. Para mim, a sua imagem está travando um pouco, Alisson. Está travando para você também? Não, tá normal. Ok, que bom. Então, Jesus assumiu o nosso lugar. Ele tomou tudo que era do pecado em relação a nós e assumiu isso para que nós pudéssemos assumir a vida dele. E agora? Ele me substituiu. Em Gálatas 2:20 vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo é uma vida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha só a fé aparecendo de novo. A nossa vida é uma vida pela fé. A nossa vida em Cristo Jesus, ela de início ao fim. A justiça de Deus, ela se revela pela fé. E em vários textos, nós vamos ouvir Deus falando pessoalmente com a gente. O meu justo, eu e você, vivemos pela fé. A nossa vida é uma vida pela fé. E em 2 Coríntios 8:9, ele fala que ele assumiu a nossa condição de pobreza, a nossa miséria, para que nele nós fôssemos enriquecidos, nós fôssemos abençoados, nós vivêssemos aquilo. Já pensou? O próprio Deus vivendo na terra, empobrecido, sem condições de se manter, vivendo em miséria. Geralmente, pessoas que vivem numa realidade de vulnerabilidade, de miséria, elas acabam ficando doentes, elas não têm condições de manter a sua própria família bem, estável. Então, olha só, Deus é um Deus responsável. Ele criou a família e ele criou a família segundo os padrões dele, segundo o caráter dele, e ele quer que nós vivamos em justiça também, nos apropriando da sua bênção, da sua prosperidade, das suas riquezas. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos supre segundo as suas riquezas em glória. É a nossa realidade em justiça. Olha a manhã falando. Inclusive, Jesus foi para o inferno para que eu não precise ir. Ele pagou o meu pecado. Glória a Deus, manhã. É isso aí. Oswaldina 108 é manhã. Segue ela lá, viu, gente? Mulher poderosa em Deus. Glória a Deus. A realidade é que Jesus já cumpriu tudo. A gente vai falar isso também, tá? Vamos lá. Romanos 6, do 3 ao 11. E a gente vai falar dessa identificação de Jesus e a nossa identificação com ele agora. Romanos 6, do 3 ao 11. Agora eu vou voltar para King James. E vou ler para adiantar. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, nós estávamos lá, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Se nós morremos juntamente com Cristo, geralmente a gente estuda isso naquelas preparações para o batismo, quando mergulhamos, morremos para o mundo e quando levantamos, renascemos para uma vida com Deus. Mas isso aconteceu quando você creu, quando você recebeu no seu coração o Espírito Santo e quando você foi justificado. Nesse momento, você morreu ou foi identificado na morte de Jesus, morreu para o pecado. Vamos lá. Eu vou voltar para o versículo 5, ó. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, ou batizados, submergidos
juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também assim também vós, ou nós, vou colocar nós, tá bom? Assim também nós, considerando-nos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Ok, até o 11. Então, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, e ele foi ao inferno no nosso lugar. Tantas pessoas estão morrendo hoje, indo para o inferno, sendo que Jesus já foi para o inferno no lugar delas. E elas não têm ideia de que elas não precisam viver essa condenação eterna, porque Jesus já foi ao inferno. Quando ele foi ressuscitado, ele foi tirado do mundo dos mortos, ele foi tirado do inferno. Não foi foi um amém? Ele foi tirado desse lugar de condenação que era nosso, porque tudo precisava ser pago. E quando tudo foi pago, ele foi ressuscitado. Quando ele foi ressuscitado, nós ressuscitamos juntamente com ele para viver uma vida gloriosa, para viver em novidade de vida, para viver a vida de Deus, para viver uma vida em justiça, para viver segundo o caráter de Deus. A gente leu que quem pratica a justiça é justo, assim como ele é. E o apóstolo João diz que nisso nós temos uma confiança no dia do juízo, que assim como ele é, nós somos nesse mundo, nesse momento presente, você é igual a Jesus. Para quê? Para que você tenha confiança que naquele grande dia você vai estar com ele, porque você já é agora como ele é. Você já tem o caráter de Deus. Mas Jacilene, eu faço isso, faço aquilo, eu já sou crente, mas eu ainda não tenho essa identificação toda aí, não. Você é justiça de Deus e você precisa assumir esse lugar. Eu aprendi uma coisa muito interessante, eu passei alguns meses na Jocum e eu aprendi uma coisa bem interessante sobre essa questão de alinhar a nossa justiça, a nossa consciência de redenção. Consciência de redenção. Redenção é que nós já vivemos a realidade de Jesus, que os nossos pecados foram apagados. A nossa professora, ela fez uma atividade com a gente, em que nós tínhamos que desenhar uma cruz. Do primeiro lado, era tudo sobre a queda. Então, o que é na minha vida, por exemplo, que está num estado de queda ou de pecado. Aí vamos lá, algo que eu coloquei no caso, orgulho. E aí fui atrás de todos os versículos que falavam sobre orgulho. A glória, igreja. Glória a Deus, aleluia. Do outro lado, a realidade da redenção. Qual é a realidade de Deus? O que é que eu pessoalmente, preciso alinhar? Então eu fui buscar todos os versículos que falavam sobre humildade. E a responsabilidade agora é... Até meu sobrinho deu glória aqui atrás. Aleluia! A responsabilidade de alinhar aquilo que era erro agora é minha. Porque Jesus já fez tudo. Ele já me redimiu, ele já derramou o seu sangue para que os meus pecados fossem apagados. Eu vou viver em orgulho se eu quiser. Mas eu tenho uma responsabilidade de olhar para a palavra e ver que Deus me deu uma forma e com a ajuda do Espírito Santo eu posso viver em humildade. Aí eu vou conhecer todos os textos que falam sobre humildade e vou orar em cima disso, vou orar a palavra e vou assumir essa realidade
que é do caráter de Deus. Deus é humilde e Ele quer que eu tenha humildade, que eu aceite a palavra como ela é. Humildade é olhar para a palavra e dizer, é verdade, Deus. Eu estou errado, o Senhor está certo e eu preciso consertar isso e pronto. É isso aí. E eu achei muito interessante, eu falei a Deus assim, Deus, eu não estou aguentando mais, porque eu achava era coisa, viu? Porque a gente teve um tempo para orar, para meditar, eu achava era coisa. E se você realmente se propor a pedir ao Espírito Santo para deixar claro, para jogar luz naquilo que não tá legal, ele vai jogar luz, vai ter luz, e você vai ver o que não tá legal. Vai ver que tem... Lembra daquela parábola da dracma perdida, que a mulher, ela colocou luz no lugar onde estava a dracma, estava escuro, e precisava de limpeza aquele lugar. E, na verdade, a nossa vida em justiça é uma vida de santificação. Eu não sou mais pecadora, eu não tenho essa identidade, mas eu preciso todos os dias viver em santidade, buscar a minha santificação. Por que lá no Apocalipse vai dizer, aquele que é santo se santifique mais ainda, e aquele que é puro se purifique mais ainda, se eu já sou justiça de Deus? Se eu já tenho se Jesus já fez tudo, mas existe um lugar, uma cruz que é minha e que é sua. Jesus, eu acho interessante que eu acredito que é João que vai falar, que levando ele mesmo, a sua própria cruz, chegou ao lugar chamado Gólgota. E ele vai dizer que aquele que quiser ir após ele, aquele que quiser vir após mim, tome a sua própria cruz e me siga. Eu preciso crucificar a minha carne todos os dias para valorizar esse lugar de justiça que é meu, esse lugar de relacionamento com Deus, que Deus me ouve, que Deus fala comigo, que eu possa desfrutar da sua presença e dizer obrigado, Espírito Santo, porque você está aqui, porque você me orienta, porque eu não ando perdida, porque eu não preciso andar com medo, porque eu posso viver uma vida próspera, porque eu posso enxergar além do que os meus olhos podem ver. Eu posso enxergar além do que está diante dos meus olhos. E olha que eu preciso de óculos. Mas esse enxergar é o enxergar pela fé. São dois, né, Alisson? É enxergar pela fé, enxergar o invisível, crer naquilo que Deus fala. Se Deus diz que você é, você é. Se Deus diz que você vai fazer, que ele vai cumprir, ele vai cumprir. Porque ele é Deus de promessas, ele é Deus que cumpre, ele é fiel, é o caráter de Deus. Então você assume o caráter de Deus em justiça, você declara quem Deus é e diz as circunstâncias e as pessoas. Olha só, eu achei tão interessante. A gente estava, eu não sei quem acompanhou as lives de Fernando, quando o Josué Papa pregou, e ele fala de uma característica de Zacarias como sacerdote, como linhagem de Abraão, que ele não assumiu o erro de Abraão, por causa das pressões ali que Abraão viveu, e acabou tendo uma outra esposa, sendo que a promessa de Deus era com Sara. Mas ele falou algo que me chamou muita atenção, que Zacarias, e eu observei isso em outros antepassados, que eles assumiram, eu prefiro ficar no lugar de ser rechaçado, envergonhado pelo homem, mas ficar com a palavra de Deus, ficar com o que Deus disse para mim, porque Deus falou e Deus é fiel. A realidade de Zacarias era que ele era alguém que não estava tendo respeito, porque olha só, você não é abençoado porque você não teve filhos. Então você não é abençoado, Deus não está com você. Mas Deus se revela de uma maneira tão poderosa para Zacarias. Enquanto Josué pregava, eu fiquei pensando assim, como devia estar o coração desse homem aguentando tanta coisa, aguentando tanta fama, mas ele permaneceu o quê? Em justiça. Eu prefiro ficar com o que Deus disse, eu prefiro ficar com a realidade de Deus. E o próprio texto, segundo aquilo que a gente também foi exposto naquele dia,
diz que ele era visto como justo diante de Deus. Então, Isso. independente das situações, das circunstâncias, das pressões humanas, nós precisamos preferir ficar com aquilo que Deus diz, com a sua palavra, em amizade com o Espírito Santo. Você acha que eu não passo pressão? Eu passo pressão todos os dias para não me relacionar com Deus. Muitas vezes, porque a Bíblia diz que existem vários tipos de vozes nesse mundo e nenhuma delas sem entendimento ou sem compreensão. E vozes que dizem: por que você está tendo relacionamento com Deus? Olha a sua vida, falta isso ainda, falta aquilo, mas sabe no que eu devo me apoiar? Que fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que diz que em sua palavra que eu não devo vacilar na minha fé, mas que eu posso me assemelhar também a Abraão e dar glória a Deus e glorificar a Deus e me desenvolver em Deus enquanto ele faz o que ele disse que ia fazer. Eu preciso me desenvolver em justiça, preciso desenvolver o caráter de Deus. E esse pequeno exemplo da atividade da nossa professora lá na Jocum é um exemplo de como eu posso me desenvolver em justiça. Como conscientemente eu saio de uma consciência de queda, de pecado, de uma maneira bem prática e mantenho a minha mente renovada numa realidade de redenção, de que Jesus já pagou pelos meus pecados, que eu tenho acesso a Deus, que eu não vou viver presa ao pecado, porque eu já morri com Cristo, já fui ressuscitada com Cristo, e a realidade dele é a minha realidade. Para terminar, você pode abrir Efésios 1, para a gente terminar, que lá o apóstolo Paulo vai falar da nossa realidade, da nossa identidade. Efésios 1, a partir do versículo 3, ele vai começar dizendo que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, você é abençoado. Eu sou abençoada, porque ele já me abençoou. Essa é a sua identidade, essa é a sua realidade. Por quê? Por causa da justiça, porque você está nele. Aleluia. Versículo 4. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Você é escolhido e você pode andar sem culpa, sem medo, sem consciência de pecado, sem senso de inferioridade, porque você está em Cristo Jesus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que você é filho de Deus. Em Cristo Jesus. Ele é o filho e nele você é filho de Deus. Apenas em Cristo Jesus, não em pecado, não em medo, não em remorso, não perdido, mas em Cristo Jesus você é filho de Deus, você é feito filho de Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado, nos fez justiça em Jesus, nos fez justiça, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Em Cristo Jesus você é perdoado, em Cristo Jesus você é redimido, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, mesmo nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Em Cristo Jesus, você é herdeiro de Deus. Eita, tô ouvindo um glória aqui da rua. Eita, glória!
Viu? Tá recebendo a mensagem aí? Fernando tá falando aqui que o celular dele pifou o display. Esse é seu viso gritando Lá com da rua você? tá dizendo glória. É porque eu não falo baixo, gente. Aleluia. Então, em Cristo Jesus, eu e você somos herdeiros de Deus. Temos uma herança. E em relacionamento com Deus, nós vamos ter acesso. Eu comecei a suar. Nós vamos ter acesso a tudo que Jesus merece. Pensa só, tudo que Jesus merece, eu mereço, porque eu estou nele. E a maioria das pessoas diz assim: Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, e eu não mereço nada. Eu sou um pó, um réis mortal. Mas em justiça, vivendo a realidade de Deus, eu mereço tudo que Jesus merece. A glória e a honra e o louvor é dele, porque ele é o Senhor. Mas identificado com ele, eu posso viver tudo que ele merece. Será que Jesus viveria com fome? Será que Jesus viveria em doença? Pelo contrário. Olha só, Mateus 8 fala que ele viu a multidão e diz assim, para que se cumprisse o que o profeta diz, ele impôs as suas mãos e curou a muitos. Para que se cumprisse que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, Jesus não era enfermo, nem é enfermo, é a realidade dele. O que é que eu mereço em Cristo Jesus? Saúde. Porque Jesus não anda enfermo, nem andou enfermo nessa terra. Essa é a minha realidade. De confiante, eu posso confiar em Deus. Eu recebi hoje de manhã aquele salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, inabalável, que não se abala, mas permanece para sempre. Em Cristo Jesus eu posso andar inabalável, dizendo as circunstâncias, em autoridade, porque ele recebeu o nome sobre todo nome, mas ele me deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele me deu poder e autoridade para pregar o evangelho. Ele me deu poder e autoridade para dizer as circunstâncias, para dizer aos montes, se mova, saia do seu lugar. A minha realidade sempre deve ser a realidade de Jesus. E eu não preciso ter medo, não preciso viver em culpa, não preciso me rebaixar. Isso alcança a minha vida e deve alcançar todos os dias. Não é porque você ouviu hoje que amanhã você não vai precisar renovar sua mente com essa palavra sobre justiça, porque eu preciso até hoje. E eu sou exposta a ela há 5 anos, 6 anos quase. Mas eu preciso renovar a minha mente de que eu sou justiça de Deus e que eu mereço aquilo que Jesus merece. A sua família merece ter paz, merece a paz de Deus, merece aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que vem de Deus, aquilo que é puro, aquilo que é aceitável a Deus, aquilo que é amável, aquilo que há louvor. É isso que você merece, é isso que a sua família merece. É isso que deve estar no seu pensamento. Você deve ter sempre pensamentos de paz e não de mal, porque você pode se identificar aos pensamentos de Deus. Mas se alguma coisa vem ao contrário disso, você pode dizer: os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Eu rejeito esse pensamento, eu não pego esse pensamento. Os pensamentos de Deus é que eu sou justiça, é que eu vou conseguir, é que eu vou avançar. Ele mesmo me faz um sucesso, ele mesmo me faz mais que vencedora. Eu posso enfrentar as circunstâncias com a autoridade dele e nenhum mal me fará dano. Porque eu estou identificada com Cristo. Jesus não é perdedor, ele é vencedor invicto. Se levante do seu lugar, se levante em autoridade, ouse dizer. Em Hebreus a gente vai achar esse texto dizendo: se Deus diz que ele está com você, ouse dizer: Deus está comigo, eu não terei medo. Eu não terei medo. Diante dessas afrontas, eu não terei medo. O Senhor está comigo. Ele é a minha rocha, ele é o lugar em que eu me apoio. Diga para o seu sintoma: você não tem lugar em mim. O Senhor já me fez livre. Diga em nome de Jesus: saia sintoma, saia doença, saia enfermidade, porque Jesus já levou sobre si as minhas dores. As minhas dores já não são minhas. Ele levou os meus pecados. Ele perdoou os meus pecados. Mas viva em adoração,
um professor também maravilhoso da Jocum, ele diz que Jesus já nos libertou dos nossos pecados, mas só a adoração vai nos manter diante dele, vai nos manter perto dele. Então, sempre que eu pensar que eu preciso estar em relacionamento com Deus, eu posso pensar em primeiro lugar, eu preciso me render, eu preciso render o meu coração, eu preciso render a minha atitude, eu preciso render aquilo que eu falo, os meus louvores, eu preciso render a Deus tudo o que eu sou, porque Ele é digno, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Se Ele me deu um dom para ministrar a palavra, a Ele a glória. A Ele a glória, o Senhor Jesus merece toda a glória. Ele me fez alinhado ao Espírito dele. O Espírito de Deus é a prova que você é filho de Deus e que você vai ser. Assim. No dia que Jesus vier, no dia que Jesus aparecer a todos, o Espírito Santo é o penhor da sua salvação. Olha, esse aí é meu. Vem, filho. Vem, esse é o dia, esse é o grande dia. Sabe como você pode ter a certeza de que você é salvo se o inimigo ainda vem dizendo, você foi lá na frente, você levantou a sua mão ou você orou em casa, mas você não é filho de Deus coisa nenhuma. Mas se você tem o Espírito Santo dentro de você para dizer que você é filho de Deus, ele é a prova. Se você já ouve Deus, se você já tem um relacionamento com o Espírito Santo, ainda que vozes digam que você não é, que você não pode, que você não tem, o Espírito Santo está aí como prova de que você é filho de Deus e que você é herdeiro de toda a promessa de Deus em Cristo Jesus. Tome Amém. Posse dessa realidade, tome posse da palavra de Deus, tome posse do seu lugar de justiça de Deus. Ele é justo e ele se fez pecado para que você e eu pudéssemos viver em justiça. Amém, amém, Alisson, amém, irmãos. Glória a Deus. E se você que ainda não recebeu Jesus no seu coração, você gostaria de fazer essa confissão hoje, manda um comentário aí, eu quero. Bota nos comentários, eu quero. Mão. Quem tiver a E nós vamos orar por você, porque toda essa realidade, toda essa realidade de justiça, ela pode ser sua. Basta você se entregar, dizer eu quero essa vida de autoridade, eu quero ter um relacionamento com Deus. E se você já é crente, mas você se perdeu, no meio dessa pandemia, você está com medo e você já está meio perdido do seu relacionamento com Deus, você pode voltar hoje. O lugar de relacionamento é seu, porque como o Alisson falou, olha, o véu foi rasgado. Você pode adorar, você pode levantar as suas mãos, você pode crer no seu coração que Deus está com você. Você pode ler a sua Bíblia e ouvir Deus falando com você. Quantas coisas estudando nesse tempo sobre justiça. Deus falou tanto comigo, olha, você não precisa ter medo disso. Você não precisa. Você pode se erguer, você pode se levantar. E todos os dias você que já ministra, você que é pastor, que é pastora também, isso aqui, as circunstâncias também falam contra você. Mas se levante no seu lugar de justiça para falar a palavra, porque você tem autoridade, porque tudo que Jesus conquistou também é para você. Você que tem um ministério, assuma também essa pregação da justiça, porque essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de sair na rua. Elas estão com medo de morrer. Elas estão com medo de Deus, do diabo, do governo. Elas estão com medo de tudo. Elas estão tendo que se entupir de remédios, mas sabe que existe uma cura. Uma cura chamada identificação, chamada justiça de Deus. Sabe? Jesus já promoveu a nossa cura, a cura da nossa mente pela palavra. A justiça de Deus me tira do lugar de medo, de transtornos e me coloca na realidade de Jesus. Jesus não está com medo. Jesus, ele tem todo o poder. Assuma esse lugar de autoridade. Diga a enfermidade.
O Senhor está comigo e eu não terei medo. Escreve aí. O Senhor está comigo e eu não terei medo. Eu não terei medo. Aleluia. Amém, Alisson. Efésios vai dizer lá no capítulo 2, no seu verso 6, que tendo nos ressuscitado com ele, nos assentou em lugares celestiais junto com Jesus. Espiritualmente, Amém. nós Esse é o seu lugar. com Jesus, no mesmo lugar, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todos os dominadores do ar, acima de qualquer tipo de demônio, acima de qualquer coisa, nós somos assentados com Jesus. E o que acontece? Amém. Eu passei por 2 experiências acerca disso, inclusive foi uma hoje. A primeira experiência foi que eu estava com jovens em oração com eles, naquele mover profético e tal, já tem uns anos isso. E uma pessoa chegou para mim chorando, falando assim: Alisson, eu estava orando e eu vi uma voz me perguntando por que eu quero entrar na presença de Deus. Aí eu falei assim: olha só. Essa voz não foi meu Deus que falou com você. Sabe por quê? Isso mesmo. Porque na palavra do Senhor vai dizer que o próprio Satanás, no livro de Jó, ele se apresenta a Deus para falar acerca de Jó. Então, quem é você para o Senhor te rejeitar na presença dele? Pode fechar os ouvidos do seu olho, né? Não, o Senhor que está falando. E hoje, eu estava ministrando, e o Senhor falou comigo assim: diga para rapidinho, só para comentar essa primeira experiência. O Espírito Santo nunca vai falar nada com a gente que esteja fora da palavra. Isso, verdade. Olha só o que esse jovem ouviu. Quem é você para estar na presença de Deus, para querer estar na presença de Deus? E graças Sendo a Deus, que quando a gente vai para a palavra, é Deus chamando eu e você para ter relacionamento com Deus, com Ele. E graças a essa pessoa então, veio essa mim, voz não era Deus. Comentou comigo e não foi para casa com essa coisa na mente. Porque imagina se ela tivesse tido a sabedoria de conversar comigo, com a posição de líder dela, e ter acabado com isso sofrido na mente dela naquela época. Ela poderia estar pensando até hoje nisso, que não era digna e tal. E hoje o Senhor falou comigo assim: ó, diga para fulano que tem muitas vozes que diz que assim diz o Senhor, e não o Senhor que disse. Muitas promessas que você achou que Deus esqueceu, que Deus mentiu, que na verdade não disse nada. Ele ficou só observando pessoas dizendo assim do Senhor, sem ser cuidado. Então são muitas situações, são muitas vozes que falam ao nosso cotidiano, e quem não tem esse entendimento, com ciência de como é a voz do Senhor, que não conhece a voz de Deus, acaba se confundindo esse meio de situação toda. Eu falei assim com o Nando, eu falei: Nando, o que eu mais procuro fazer na live é trazer o entendimento para as pessoas que o mesmo acesso que eu tenho ao Senhor, elas podem ter. Então não pense somente que, como você falou, somente que eu ore por elas, somente que posso te dar oração, posso te dar intercessão. Paulo vai dizer em Efésios 6 que andamos sempre por orações por todos os santos. Então a gente pode estar intercedendo pelas pessoas, mas esse papel não é somente meu. Você tem liberdade de ouvir a voz de Deus, você tem liberdade de ter experiências com o Pai. Assim como o Jás, assim como eu, assim como o Pedro, assim como o Fernando, assim como outras pessoas que aparecem aqui na live, tem entendimento da palavra, você também tem. Como eu disse, o véu, ele foi rasgado de alto a baixo. Não há mais separação entre Deus e o homem. Livre. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas pegaram esse véu em seu coração e costuraram, se limitando, se colocando obstáculos entre o Senhor. E esse momento que o Senhor trouxe, eu falei, confirmo agora, é Deus rasgando esse véu sobre o seu coração. É Deus fazendo aquilo como Paulo falou de Moisés, é tirando o véu de sua cabeça, porque onde é o Espírito de Deus, ali há liberdade. Aleluia. E Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Além do Espírito estar sobre você, te dá liberdade, a unção do Senhor, ela quebra e desfaz todo jugo. Então nessa noite que já trouxe para vocês, é o conhecimento. A Bíblia vai dizer que o povo parece falta de conhecimento porque rejeita o conhecimento da parte do Senhor. E por essa palavra não foi aquele mistério, aquele mover como eu faço com o Fernando, como eu faço com a galera, mas pelo poder da palavra. Você que está em casa, passa uma situação de enfermidade, está passando uma situação de confusão na mente, pela palavra você já deve ter recebido a sua cura, a sua resposta. Não existe palavra de liberação de poder maior do que aquilo que Jesus já falou na cruz, está consumado. Então, aquilo que foi ministrado nessa noite, coloque sobre posse sobre a sua vida e se coloque no lugar de justiça de Deus e você vai vencer grandes coisas nesses tempos. Amém. Sabe? Amém. Você é digno do favor de Deus, da liberdade que Ele já conquistou para você. E depois dessa fase de Efésios 2, ele vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de você, vem do Senhor. É dom do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: desses lugares mais profundos, como a Oswaldina falou aqui acerca do inferno, ele
deu dons aos homens, Ele nos presenteou com coisas, com situações, com grandes coisas no mundo espiritual, a qual trazemos posse pela fé para a terra. E essa noite o Senhor Amém. descortinou sobre a sua vida a justiça do Senhor. Você é a justiça de Deus. Você é justificado por Deus. E Ele está contigo, Amém. Ele falou que Ele vai fazer, Ele disse que é com você. Não se preocupe e não dê mais ouvidos a falácias, a mentiras, a sofisma. O que é sofisma? É uma mentira que fala tantas vezes que parece que é verdade, mas não é. Isso. E dê ouvidos tão somente aquilo que o Senhor vai falar. João vai dizer que a voz de Jesus em Apocalipse soa como voz de muitas águas e como trombetas. Moisés e o povo do Egito vai dizer que a voz do Senhor era realmente como um trovão, como um relâmpago, como algo Isso. forte, como um mover, como um terremoto. Mas a voz do Espírito de Deus é voz doce, é voz suave, é voz mansa. Então a voz que nós ouvimos esses tempos é a voz do Espírito de Deus. Então não precisa mais ter medo ainda. Eu estava conversando com minha tia, acho que ela está aqui ainda, a tia Rosa. Opa, cancela não. E eu falei assim, tem pessoas que, quando sabe, Jas, que você se move em revelação, se move na profecia, e a pessoa está em pecado, ela se esconde de você porque acha que Deus vai te revelar alguma coisa. Vai revelar meu Só que pecado. mas fala assim, gente, Deus é Ela não onipresente. tá com medo de você. Ela tá com medo de Deus, porque Deus vai Isso. mostrar. Você é um pecado. Será que Deus ia fazer isso? Aí eu falo assim, não precisa que eu esteja lá, não precisa que você esteja lá. Se Deus quiser usar alguém para correção, para exortação, que o papai da profecia é essa, é corrigir, é exortar e direcionar, Ele usa qualquer pessoa em qualquer lugar. Quando eu tô na rua, o senhor fala assim, vai falar pra tal pessoa tal coisa. E eu nem conheço fulano, nunca vi. Eu chego lá assim, ó, Deus vai te dizer tal coisa. Então não precisamos mais nos esconder do Senhor. Não precisa mais ter medo de Deus. Se lance, eu ministrei hoje, esses dias aí, acerca do rio de Deus. Acho que foi ontem na live de Fernando, acerca de Ezequiel 47. E mergulhe nos rios de Deus. E Ele vai fazer grandes coisas. Amém? Amém. Agradeço a Deus pela vida de que Jássica. tá aqui. Amém. Jássica, eu falei com ela tem quase um mês, mais de um mês que eu falei com ela que ia fazer live com ela hoje. Que eu falei assim, Jássica, eu vou terminar acerca do sangue de Jesus. E vou dar oportunidade para Pedro tal dia, não sei lá quem tal dia, você dia 10 de abril, certo? Certo. Falei com o Jássica no dia, no outro ela já me aparece, Alisson, já tá começando aqui a escrever, já tô ansiosa, cadê meu cartaz? E cadê meu cartaz? Meu cartaz não cartaz, mas... Tudo isso com diligência, com cuidado com a obra do Senhor, com cuidado com aquilo que você vai falar, aquilo que você vai dizer, como eu falei com ela assim, já assim, fazer uma live não é só abrir uma câmera na frente da internet, no Instagram e falar qualquer coisa, não, exige estudo, exige base, para você não falar uma coisa que venha trazer confusão das pessoas. E ela experimentou isso na prática, isso. Muita oração, precisa de muita oração. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por essa noite de liberação que você entregou. Olha gente, aí, o apóstolo da fé entrando na live da gente. Ô, glória. Esse homem prega sobre fé. Prega sobre a justiça de Deus. Essa é a nossa... Aprendi muito com esse homem. Vou procurar no Instagram, vou pesquisar mais dele. E se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento acerca da pregação, vou dar uma dica para vocês. Vai estar aqui no Instagram. Assistam de novo. Tudo bem que é 1h20 de pregação, mas 1h20 que vai te trazer frutos na sua vida. Você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando tempo em Deus. Qualquer coisa que me chama a Jace no Instagram. É tudo liberdade para você chamar Jace no Instagram. Chame Jace no Instagram. Amém. Me segue lá, gente. Ela posta alguns devocionais, algumas coisas muito interessantes da parte do Senhor. Ela começou uma série um tempo atrás, eu acompanhei acerca da criação, acerca dos 7 dias. Foi terrível aquilo que ela colocou. Ainda falta postar sobre o 7º dia ainda. Só tem 6 dias lá. Ela falou assim, eu não vi como devocional não, mas foi como palavra de alimento realmente diário para as pessoas. Então, a palavra é que liberta. A palavra é que transforma. E mais importante de qualquer coisa, qualquer palavra de liberação e tudo mais, é o Evangelho de Deus, que é poder. Pregar o Evangelho de Senhor é poder. E quando pregamos o Evangelho, quando falamos acerca do Senhor Jesus Cristo, já, a Bíblia vai falar em Marcos que o Senhor coopera conosco. E os sinais começam a acontecer. Então, pela palavra que os sinais possam acontecer na sua casa aí. Onde você está, independente de você estar, na casa que você está. O Deus que eu sirvo, ele é guerreiro na terra, guerreiro nos céus. Ele pode entrar na sua casa, transformar a sua vida através de transformação da sua mente. O poder de Deus está alcançando na sua casa, nesse momento. Amém. Eu creio. Em nome de Jesus,
A minha oração nessa noite para encerrar aqui essa live, em agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele já fez, é para que as sementes que foram lançadas possam ter caído sobre solos férteis, sobre corações férteis, e que nenhuma delas vão se perder. Que cada um venha tomar a Amém. segunda porção de entendimento que era necessária. Amém. Em Foi nome de resposta para muitas Jesus. pessoas aqui. E que você não venha perder nenhuma dessas palavras. Que nenhuma delas vai se perder no meio do Amém. caminho, mas não, que ela vai gerar vida, vai Amém. gerar Em frutos na nome sua de vida. Jesus. Venha crescer Amém. sobre você, criar raiz no seu coração, Amém. mais fundas e profundas. Amém. Porque essa palavra aqui já se falou comigo já tem uns 5 anos. Logo quando ela descobriu acerca da justiça de Deus, ela compartilhou comigo em 3 minutos. E a partir daquele momento veio uma transformação na minha mente, tipo, uau, uma metanoia, assim, uma virada brusca de pensamento acerca da justiça de Deus. E assim como foi comigo, assim como foi com ela, que essa palavra possa transformar a sua vida, a sua mente, a sua realidade, em nome de Amém. Jesus. Amém? Em nome Mais uma de vez agradecer a Deus Jesus. pela sua Amém. vida, já pela sua disponibilidade, Amém. pela vida do seu pastor que liberou você estar aqui conosco, pela vida de Val, Amém. estar aqui conosco. Amém. E é só vitória, né? Gente, Amém. Glória a Deus. obrigado também a vocês que estão aqui presentes em quase 1 hora e 40 minutos de live, vocês permanecendo aqui fiéis comigo. E essa semana tem mais, um dia eu vou aparecer aqui de surpresa, vou avisar com 3 horas de antecedência, assim como fiz na quinta-feira, vou avisar com essa antecedência. Mas sábado que vem estaremos aqui de novo. Pretendo falar acerca das armaduras de Deus, acerca de revestimento, no sábado que vem. Em maio completamos 1 ano de Casa de Oleiro. Oh, glória a Deus! 1 ano que eu só tive, acho que 2 semanas que eu parei, só foram 2 sábados que foi no início de janeiro. Mas, basicamente, de lives ininterruptas durante 1 ano. Então, louvar o Senhor por aquilo que Ele fez. Estou planejando já uma festinha aqui online, como é que vai ser feito, com pessoas bênçãos de Deus, com alguns amigos de Salvador, aqui de Dias Dávila. Vai ser um negócio bem bacana que eu vou fazer aqui neste lugar. E eu creio que Deus vai se fazer presente. Não vamos celebrar a minha vitória, mas celebrar a nossa vitória. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, colocou nas minhas mãos, eu lancei para vocês. E graças a Deus o Senhor tem cumprido. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele, graças a Deus. E vamos agradecer ao Senhor porque vidas foram alcançadas. Como eu falei com vocês ontem, quando eu abro aqui o insight do Instagram, que eu vejo 600 contas alcançadas, eu não leio somente contas, eu vejo 600 vidas que foram alcançadas, 600 famílias que foram alcançadas, 600 casas que foram alcançadas. Por mais que aqui na live tenha 20, 30 pessoas, mas depois as pessoas vêm, assistem, compartilham. E eu creio que vidas são transformadas, eu fico feliz por isso. E vamos comemorar porque Deus ele conseguiu alcançar essas vidas. Amém? Então eu vou estar fazendo cartaz em breve. Não me cobrem cartaz, por favor, gente. Mas os 5 sábados de maio vão ser festivos e vamos estar aqui louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça sobre ti a face dele, que Ele levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Que você venha ter um ótimo final de semana, em nome de Jesus, e uma semana de vitórias e respostas da parte do Senhor. E quando você entender que você foi feito justiça de Deus, eu creio que a cura chegará sobre você, eu creio que a providência vai descer sobre a sua vida, eu creio que tudo aquilo que o Senhor já liberou, como foi dito em Efésios 1, todas as bênçãos que o Senhor já liberou no mundo espiritual, em Cristo Jesus, você assentado com Ele já irá alcançar pelo poder que é o nome de Jesus. Fica na graça, fica na paz e até mais. Um beijo, gente. Já se faz carinha massa pra gente fazer tirar nossa print. Aê. Vai. Gente, print da gente. Tirando print. Pronto. Um beijo Caiu. e até mais.